Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído, com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Edi Gonçalves. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando para mais uma resenha. Prazer estar com vocês. Sou o Flávio Pires, né? E compondo a mesa aqui está comigo hoje nosso amigo Jean Gil. E aí, Jean, dá uma boa noite pessoal aí, uma saudação. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a resenha vai ser muito especial e vamos que vamos. E também aqui na mesa tem o nosso amigo Rafael Machado. Boa noite, pessoal. Mais um programa Resenha de Contador, né? Hoje a gente recebe o Carlos Alexandre, um cara espetacular, vai falar aí pra gente um pouco sobre LGPD. Não é LGBT, é LGPD, não é isso? Não confundam. Carlos Alexandre, seja bem-vindo. A palavra é sua. Ok. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? É um prazer poder a gente hoje trocar essa ideia. Eu gostaria que fosse muito livre, né? Muito à vontade. Pode ir questionando. A gente vai fazer aqui um assunto que é um assunto novo, é um assunto que traz uma percepção de uma realidade da sociedade como um todo, não mais só para as empresas grandes, né? Porque quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, você fica muito focado nas empresas, né, grandes. Né? O que eu chamo de uma empresa grande? Uma empresa de telefonia, uma empresa de televisão, né? Uma empresa de canal aberto. Então você fica muito ligado a isso. E claro, né? Vamos aqui falar sério. Qual de nós está na nossa casa, no nosso conforto, não recebe uma ligação de uma empresa querendo trocar? Vem cá, você não quer ir para a empresa X ou para a empresa Y? Isso é muito desagradável. Bem chato. Bem chato. Conveniente. Pô, é horrível, porque você não está esperando e de repente você recebe. Ou até de um banco. Né? Banco também. Sim. Você não quer um cartão de crédito? Né? E aí isso criou um mal-estar muito grande, né, no Brasil, isso criou uma insatisfação muito grande, e essa insatisfação, ela moveu, né, o Congresso a buscar, né, no mundo se já existia alguma coisa ligada à proteção de dados, porque é muito desagradável você saber que o teu dado está circulando por aí. Você não sabe onde é que os teus dados estão. Teu nome, teu CPF, teu endereço, é muito desagradável. E isso te dá uma insegurança grande. Sabe que eu tenho pena? A minha esposa, ela é pensionista do Exército. O pai dela era militar. Cara, eu tenho pena. Não. Liga pra mim, cara. Liga pra mim. Deve ser uma perturbação. Os caras compram cadastro, né? Sim. Porque eles oferecem aqueles empréstimos consignados. Não, consignado não para de ligar, né? Liga pra mim, cara. Sim. Eu falo, é horrível. Não dá. E aí vem a pergunta. Da onde veio aquele dado? Alguém comercializou, eles compram. Sim, exatamente. Virou mercado. Claro, chega na minha caixa de e-mail direto, pô.
Direto. É horrível isso. É um inferno isso oferecendo. Sim, sim. Horrível isso. E aí, isso cria uma insegurança muito grande em todo mundo. Porque você tem a certeza de que você chegou num banco, abriu uma conta, aquele banco, ele assegurou que aquela conta, os teus dados, daqui a pouco uma empresa parceira daquele banco, seja seguro, seja seguro residencial, veículo. Da onde é que você pegou esse dado? Ah, não, porque a gente é parceiro. Como assim? E o pior, né? Porque o banco, ele tem todo o teu perfil de consumo. Sim, Ele isso sabe, é outra. Exatamente. Já ele entrega sabe o que certinho. você consome, a forma que você consome, o período. Exatamente. Cara, isso é muito caro, né? Exatamente. Mais que o banco, só o Facebook e o Google mesmo, É. que sabe Isso de que eu você. ia falar, né? Exatamente. Porque hoje eles atraem e conseguem ver todo o comportamento, né? Sim. Dali do É usuário impressionante, e conseguem impressionante. filtrar. Sim. Algoritmo. Sim. Isso. Não, E aí- isso aí é uma loucura. É uma loucura. E aí vem, a lei foi criada, ela foi lançada em 2018, sendo que ela tem um período de adaptação, organização, e a autoridade, ela tem o prazo de iniciar, né, a sua ação como órgão. E a sua ação é em agosto. Tudo bem, né? Quando a gente fala de uma empresa de grande porte, a gente fala, né, de uma empresa de telefonia, uma empresa de televisão, uma empresa, né, de canal aberto, eu entendi. Um banco, entendi. Mas e aí? E as empresas menores? Será que elas teriam que estar preocupadas? Teriam que estar atentas? Será que elas teriam que se preparar para essa ação, esse movimento? Né? Porque quando a gente fala em penalização da autoridade de proteção de dados, quando se fala, né, que é 2% do teu faturamento no exercício anterior. Como assim? Quer dizer, então, que se eu faturei 1 milhão, significa que 20 mil é a multa inicial? Só que não é 20 mil pelo vazamento. É 20 mil por cada evento que tenha promovido vazamento. Nossa. Então, se for, um exemplo, se for relacionado a um cliente, esse cliente, ele tiver 200 funcionários, dá um exemplo, tá bom? Dos 200 funcionários, vazou a folha de pagamento, Fechou a empresa. 400 mil reais. Fechou a empresa. 400 mil reais. Inviabiliza. Inviabiliza. E aí vem um outro ponto. Um outro ponto é o seguinte, esse mexe no bolso. Mas tem um outro ponto que mexe na tua atividade. Por quê? Dependendo do grau, do que aconteceu, do que você não fez, você ainda vai ser suspenso temporariamente ou definitivamente. Quer dizer, você deixa de exercer a tua profissão e vai vender laranja na feira. É isso aí. Então, isso é muito sério. Então, eu fico assim muito preocupado porque a lei está aí. E as pessoas não estão ligadas nela. Não. As pessoas não estão atentas. A maioria não tá, né? A maioria não está. A grande maioria. É Grande isso, é isso. E não só os contadores, né? Nenhum É empresário. isso aí. Então, Principalmente os contadores eu vejo, né? Os É, dados o- são sensíveis, né? Sim, que tratam sim. com dados sensíveis. então, os contadores. Onde é que entra o contador? Onde é que entra o profissional de contabilidade, a organização contábil? E aí eu quero frisar aqui algo importante. Não se trata só de uma organização pessoa jurídica. Aquele autônomo que também tem uma carteira de cliente, ele também está obrigado a fazer. Porque existem duas figuras. A primeira figura é o controlador dos dados. Quem é o controlador dos dados? Aquele que é o proprietário da informação. Então, por exemplo, numa empresa, ele tem uma quantidade de funcionários, ele vai administrar os funcionários, ele é o controlador dos dados dos seus funcionários, ok? Mas quando esse controlador, ele terceiriza esse serviço, quem passa a ser o responsável é o operador dos dados, quem vai manipular aquelas informações. E nessa manipulação dessas informações, aparece a figura do contador. Por quê? Quando a gente fala de funcionários, a gente está tratando diretamente relacionado à folha de pagamento. Mas a gente vive hoje um momento tecnológico bem especial na profissão contábil, né? Aqui, obviamente, eu já vi várias resenhas aqui sobre BPO. Essas informações, elas, lá no meio, existem informações de dados pessoais. Sim. E cadê a proteção delas? Isso foi visto?
isso não foi visto? E aí eu dou um exemplo firme, vivo hoje, né? Porque aí é a imagem. Hoje a gente não pode deixar de manifestar a nossa imagem, porque todo profissional de contabilidade, ele vive de confiança, vive de segurança. Os seus clientes não confiam a outra pessoa, confiam nele. Eu antes, né, de CRC, só aqui dar um parênteses aqui para aqueles que não me conhecem, eu vivenciei, né, como fiscal do CRC durante 19 anos. Dentre esses 19 anos, eu fui gerente 8 e chefe 7. Né? Então, eu tinha muito contato com o profissional de contabilidade lá no conselho e hoje eu não estou mais, hoje eu estou focado, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD. E aí, nesse sentido, o que a gente percebe? Que o profissional não está atento a isso. Ele está só atento ao seguinte: vou fazer aqui uma proteçãozinha e tá bom. Tá, mas ok. Por exemplo, os teus funcionários, eles têm um relacionamento de confidencialidade por as informações que ele manipula? Os teus funcionários têm responsabilidade? Porque quando você assina uma carteira funcional de um funcionário seu, você espera compromisso trabalhista. Mas a lei de trabalho não diz a ele que ele tem que ter responsabilidade pelos dados dos seus, né, dos clientes do escritório. Então, eu dou um exemplo disso, claro. Se você hoje pesquisar, né, na rede mundial, aí no Google ou qualquer outro site de busca, você já vai ver hoje, sem a autoridade, sem ainda estar, né, em ação da autoridade em agosto, já existem mais de 150 ações trabalhistas de insatisfeitos por utilizar os seus dados de maneira indevida. É só pesquisar. É uma coisa muito louca, é muito doideira, porque, e eu dou assim uma fotografia. Não sei se todos aqui sabem, mas eu escrevi um livro de responsabilidade civil do profissional de contabilidade. Então eu tenho uma intimidade assim um pouco mais aprofundada do Código Civil. E lá em 2002, quando ele foi promulgado, e ele ia entrar em 2003, existia muita novidade. Naquele código, por exemplo, trouxe dano moral. Você falava em dano moral antes. Rapaz, se você pesquisar, né, no direito do consumidor, 2003, 4, 5, foi uma chuva, uma tempestade de ação de dano moral. Até hoje. Até hoje. É uma coisa de doido. Mudou, entendeu? né? Até o judiciário cansado do que as pessoas não têm limite, inventar o mero dissabor do dia a dia. Exatamente. Mero aborrecimento. Exatamente. Já estão aplicando bastante o mero aborrecimento. Sim. Aí eu pergunto, quando entrar em vigor a LGPD, como é que vai ser, hein? Rapaz, isso é novidade. Porque lá diz que o controlador, e aí estendo ao escritório de contabilidade, e o operador, dependendo do seu envolvimento, do tipo de vazamento que teve, ele passa a ser solidário. Olha que loucura. Sim. E aí o que isso resulta? Resulta de repente, você está tomando uma penalidade de uma coisa que você nem sabia, porque um funcionário insatisfeito de um cliente teu denunciou na autoridade nacional um vazamento de um dado dele, ou de repente uma possibilidade que ele agora quer dano moral, porque foi utilizado. E aí vem a tua pergunta, mas e aí? Aí é o seguinte, se você, operador, o controlador nem se fala, mas você, operador, porque a gente está falando aqui diretamente para a escritório de contabilidade. Sim. Se você, operador, não demonstrar que você iniciou o tratamento, fez um relatório de impacto, desse relatório de impacto você organizou as tuas ações, como é que você vai tratar as tuas ações? Quanto à proteção de dados dos teus clientes, quanto aos seus funcionários? De acordo. Exato. Por quê? A quem cabe o ônus da prova nesse caso? É você. É você. E se você não provar, você está
vulnerável. Ferrou-se. E aí vem a questão, né? A questão da adequação. Quando é que acha que eu tenho que adequar? Em que momento acha que eu tenho que adequar? Serem penalizadas. Sim. Aí vão começar a ver pra crer, né? É. Porra, Eles os caras estão começando a ser... É melhor a gente mexer aqui, vamos É. mover aqui. Não, você tá Aí certíssimo. aí vai a manada. Mas aí eu dou uma informação aqui interessante, e também está na rede mundial aí de pesquisa, né? No site de busca, você vai ver que em São Paulo, olha só, não é em agosto, hoje, em São Paulo já existe uma ação que já foi, né, deferida em primeira instância, já está indo para a segunda instância, né, em fase recursal. O que aconteceu? Uma proprietária lá de um apartamento, desses, né, de uma construtora, depois você pesquisa lá, essa construtora, ela entregou, né, um empreendimento, do nada aparece uma ligação. Eu vi esse processo. Viu esse Eu vi esse processo? processo. Forneceu os dados dos compradores para a empresa de marcenaria, para empresa... Eu vi. E aí? Gerou uma confusão Rapaz, só, né? se eu Já se eu com disser planta, pra com você, tudo. se eu disser Todas pra as você, informações já estão. sabe quanto é a multa inicial? Porque é uma construtora grande, né? Quando a gente fala 2%, a gente está falando de uma empresa grande. É muito dinheiro. Ela já iniciou em 11 milhões. Aí. E vou te falar, começou. o começo do ano, a minha noiva, ela é líder do jurídico de uma incorporadora. Essa incorporadora contratou uma consultoria especializada só para adequar toda a base de dados dela. Eles entraram em contato com todos os clientes e olha só que loucura. Porque eles também fazem, eles têm um financeiro próprio, que eles financiam um pedaço. E aí tinha cliente que não queria mais que eles tivessem os dados deles. Ele falou, cara, como é que eu vou cobrar esses caras? Eu não consigo mandar um boleto, não tenho mais os dados deles. Olha a confusão que a LGPD está gerando. Não, hoje, Porque se o cara falar, eu não quero que você tenha meus dados, Ele vai eu mandar. vou falar, então também não te registro, meu amigo. Você vai ficar desempregado, porque eu não posso usar seus dados para registrar você. Sim. Olha a confusão que isso pode Não, gerar. hoje, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, e aí, né, isso é muita empresa grande, mas se vocês aqui na mesa, né, tiverem isso nos seus sites, que isso é normal, você autorizar cookie. Por exemplo, né? O cara te pega ali já. A autorização de cookie, para mim, na minha percepção, já é um equívoco. Por que é um equívoco? A lei diz o seguinte, que você tem que autorizar o movimento daquilo que você entende que é certo ou errado. Ponto. Quando fala em cookie, você está falando, além de privacidade de dados, dependendo do cookie que você está autorizando gosto, intenção, você está autorizando até, né, percepção daquilo que você quer. Então, um exemplo, você entra numa empresa que você quer adquirir, né, um eletrodoméstico. Rapaz, Vai chover propaganda. vai chover propaganda, mas como assim? Loucura. Então, não basta você dizer assim, autorizo, aceito. Eu vejo isso demais. Não é isso, gente. Você tem que dar a opção dele dizer não aceito e ainda você descrever o que você não aceita. Eu não aceito que o meu gosto, eu não aceito isso, eu aceito isso. Porque senão fica muito aceito, não O aceito. que é aceito o quê? Tudo. Tudo. Tudo que eu quiser. Ou tudo ou nada. Ou nada. Então isso é muito preocupante. Eu acho que é tipo cláusula abusiva, né? Que você derruba facilmente. Então, eu vejo hoje o seguinte, né? Se não houver uma percepção geral, sabe? Porque quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre está ligado à parte de tecnologia, né? Não, tecnologia minha, ela está protegida, legal. Mas não é isso. Isso é também. Mas existe o fluxo de processos que você vai ter que elaborar um relatório de impacto, elaborar esse relatório, estabelecer se isso acontecer, se aquilo não acontecer, como é que você vai reagir? A tua ação ela vai ser imediata, vai ser rápida, vai ser lenta, ela vai ser efetiva, não vai ser efetiva? Isso é o relatório de impacto. E o relatório de impacto, se você não estabelecer no fluxo de processo, por isso que não é só a tecnologia, porque no fluxo de processo você vai ter um sistema já estabelecido. Tá, mas e se o sistema tiver alguma variante dele que te dá insegurança? Você tem que promover para a empresa de software para que ela retifique aquele curso de dados. Vou dar um exemplo.
Tá? Um exemplo simples. Vamos imaginar a folha de pagamento. Né? Folha de pagamento, você é o responsável pela folha de pagamento. Ok. Como é que é a circulação dos atrasos e faltas? Ah, vem tudo pela web. Vem como? Ah, vem por e-mail. Opa, eu já começo a... Opa, alguma coisa tem que ser mudada. Ah, por que não pode ser por e-mail? Porque e-mail é algo que é rastreável. E-mail é algo que você pode modificar, você pode captar, você pode invadir, sabe? Então, isso tudo você tem que estar ligado. Isso é um exemplo simples. Vamos imaginar que num sistema você faz toda a folha de pagamento e manda automaticamente, eletronicamente. E aí o cliente vai lá e abre a folha de pagamento com os contra-cheques. Ok. Se der um pau no sistema, como é que você entrega? Ah, eu vou com o motoboy. Tá, mas você previu, você estabeleceu regra de proteção de dados para essa circunstância? Ah, mas é eventual. Mas o vazamento de dados tem que ser uma eventualidade, não pode ser a rotina. Porque se for a rotina... Sim. Tem uma coisa que me preocupa problema. muito na atividade de contabilidade, eu vejo muito isso. Quando você vai, no começo da empresa ali, que você vai abrir empresa, Sim. geralmente o cara recebe ali no WhatsApp identidade, CPF, comprovante de residência. Os 2 últimos recibos de imposto de renda. Tudo no WhatsApp. Que tu imagina. Aí o teu funcionário que tá tratando aquilo ali, ele é roubado. Sim. Sim. Foi os dados do cara, tudo ali. Não Sim, só deles, né? sim. Então, Quantas isso... empresas? Exatamente. E aí vem a pergunta, gente, será que foi previsto isso? Então não se trata só de sistema. Não basta eu tratar o sistema e mostrar que o sistema ele é bem seguro, ele é bem organizado, ele está bem ajeitado, ele tem uma dupla autenticação. Não é só isso. Isso é também importante, Sim. mas não é só isso. Você tem que fazer um fluxo de processo, né? E esse fluxo ele tem que estar alinhado e você tem que registrar todas as possibilidades se isso acontecer. Então, se numa questão dessa do motoboy, no meu exemplo, ele foi roubado, isso é um vazamento e você vai ter que ter uma reação imediata a esse vazamento. Entende? Não basta fazer a ocorrência e pronto. Não, você tem que reagir. De que forma? Você tem que comunicar a NPD, você tem que comunicar o titular, você tem que comunicar o controlador. Então, quando se fala em lei geral de proteção de dados, basta ter o consentimento do titular que está tudo bem. Não, não é só isso não. Tem todo um arcabouço que, se não estiver preparado, você está à mercê de uma circunstância que pode te dar um prejuízo e o pior, como a gente já falou aqui antes, uma suspensão. Já imaginou? É na verdade como se você tivesse um plano de contingência, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. Exatamente. E esse plano, ele tem que estar escrito. Não, Tá desenhado. tudo aqui na minha cabeça. Não. Tem que estar escrito. Exatamente. Porque quando, né, a autoridade entrar em operação, essa entrada, ela vai trazer, obviamente, nesse primeiro momento, ela vai trazer orientação, ela vai trazer ajuda, ok. Mas, obviamente, para as pessoas que deram início, que estão, né, Caminhando, voluntariamente caminhando. Tentando se adequar. Tentando se adequar. E o mais engraçado é o seguinte, quando a gente fala de profissional da contabilidade, eu não só me refiro a ele, sabe? Eu acho que isso é o grande momento da profissão contábil também. Por quê? É uma forma do profissional agregar valor. Sim. É uma forma do profissional começar a enxergar isso também para os seus clientes. Como oportunidade. Como né? oportunidade Sim. de uma atividade que ele vai prestar para os seus clientes. Sim. Então, por exemplo, isso é muito comum, né? O profissional de contabilidade ter um cliente médico. Uma clínica, seja ele autônomo, um dentista, né? Enfim, isso é muito comum. Se você não ajudar ele na proteção dos dados dos seus pacientes, você não vai estar auxiliando o teu cliente à continuidade do seu negócio. Sim. Porque se houver um vazamento lá, ele quebra
E ainda te diz, pô, você não me orientou, você não me ajudou, né? você não me deu o pontapé pelo menos. Então, eu vejo um nicho absurdo de oportunidade. Sim. E esse nicho, ele é uma oportunidade real. E à medida que você vai ampliando esse conceito, você vai chegando à conclusão seguinte, que não tem limite. Do médico a um hospital, o procedimento é o mesmo. A diferença vai ser a intensidade que você vai fazer num hospital e a intensidade menor num E o número de consultório pessoas médico. envolvidas. Só isso, mas o procedimento é o mesmo, a ação é a mesma, o relatório de impacto tem que existir, o relatório geral de proteção de dados tem que existir, porém, com menos intensidade, com mais intensidade. Quando a gente fala de um hospital, eu estou falando de uma intensidade muito grande, porque, como você mesmo falou, né, só para diferenciar, existem, né, 2 tipos de dados. Os dados pessoais e os dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles ligados, né, à identificação, né, à distinção pessoal. Então, nome, data de nascimento, filiação, endereço, é o que faz a distinção de um ser humano para outro ser humano. Sim. Dado pessoal. Dado sensível, esse não, esse vai um pouco além. E aí, esse um pouco além já começa a me dar mais ideias. Se eu tenho um cliente que é uma associação, a associação sindical é um dado sensível, eu tenho que proteger, eu tenho que diferenciar ela dos outros dados. Se eu tenho um cliente que é um sindicato, se eu tenho um cliente que ele está ligado à área de saúde, se ele está ligado à questão de saúde individual, né, intimidade dele. Então, por exemplo, os planos de saúde, por exemplo, obrigatoriamente eles vão ter que ter um trabalho absurdo. Sim. Porque além de trabalhar os dados, né, porque o banco trabalha a vida financeira. O plano de saúde hoje, pela rede que nós temos, ele trabalha a vida de saúde individual de cada um. Né, como se fosse um seguro. Né? Você utilizou o seguro, né? Eu estou até renovando o seguro do meu carro, tem lá um bônus de 50% de desconto. Legal. Por quê? Porque nos últimos 6 anos eu nunca utilizei. O plano de saúde não é diferente. Sim. Você vai utilizando o plano de saúde, isso vai entrando num grau de estatística. Quando chegar num determinado ponto, na renovação, eles normalmente aplicam o que tem que aplicar, que é a cota lá. Porém, dependendo do tipo de negociação que você puder, eles vão ver, bom, peraí, quanto é que você gastou? Ah, você gastou tanto, então você tem quantos anos? Então, tudo isso é levado em consideração para poder aumentar ou não. Aí vem a pergunta, o que isso tem a ver com o escritório de contabilidade? Tem a ver o seguinte, os teus funcionários têm plano de saúde? Isso é dado sensível. Sim. E os beneficiários dele? Dado sensível. Você percebe como é que é um arcabouço muito maior do que meramente eu proteger a folha de pagamento? Porque as pessoas só estão ligadas na folha de pagamento. Elas não estão vendo que é muito mais que isso. Sabe? Sem contar as outras atividades, né? Por exemplo, BPO financeiro, você paga e você agenda toda a vida financeira da empresa e dos sócios, muitas das vezes. Os dados bancários da empresa, do sócio. Pessoa física, você tem que ter o acesso a tal conta, senão não faz. A administração de condomínio é a mesma coisa. Você tem dados dos condôminos ali. Todos ali. Não, olhar para todas as áreas. Muitas imobiliárias ali, cara. Tem dado, quantos dados tem uma imobiliária? Tudo. Sim. Agora, plano de saúde eu concordo. Por quê? Que é um risco maior. Por quê? Porque às vezes o cara... Vou dar um exemplo. O cara tem HIV. Sim. E o cara não quer divulgar isso. Pô, eu não quero porque a sociedade pode me... Sim. Eu não quero falar. Sim, o prontuário só pertence a ele. Exatamente. O prontuário médico só pertence ao paciente a quem ele permitir. E você já imaginou isso vazado? E a empresa dizer assim, não vou te contratar porque você tem HIV. É isso aí. Isso é sério, gente. Isso vai a uma profundidade que você nem imagina, porque a gente está só acostumado na nossa rotina. Sim. Mas não, é muito mais. Trazendo para a contabilidade, não vou deixar a contabilidade de fora, né? Porque a gente fala de BPO, a gente fala ok, mas o que é contabilidade? É só a folha de pagamento? Não. Você não faz nota explicativa, gente? Na nota explicativa, você não faz a descrição dos sócios,
Se de repente for uma empresa do terceiro setor, pela a ITG 2002, você é obrigado, quando você faz, né, participação de bolsa, você doa a bolsa, você é obrigado a fazer uma tabelinha de discriminação para quem foi a bolsa. Como assim? Como é que eu vou agora colocar na minha nota explicativa, que é pública, os dados dos alunos que são do meu cliente, que é uma faculdade? Então, até nas notas explicativas, nós vamos ter que ter uma atenção maior. O LGPD vai sabe? interferir em tudo. Vai rapaz, eu posso interferir. imaginar. É isso. E aí você pode falar, pô, mas não é muito pouco? Não é não, gente. Eu não posso permitir a possibilidade de alguém imaginar que eu fui o responsável pelo vazamento. Tô esse pensando sentido. agora, o Rafael acabou de falar as empresas de crédito que ficou ligando para a mulher dele. Como que essas empresas não vão precisar da LGPD? Porque elas têm os dados de todo mundo. Sim, De todo mundo. Pega uma grande empresa de consignado no centro do Rio, lá tem umas que tem um andar Eles inteiro, vendem. 2, 3. Eles vendem. Esses caras têm os dados de todo mundo. Eu penso, né? Nós estamos na era da informação. A informação tem grande valor. E como isso será tratado, né? Até porque falávamos Agora- aqui, né, das redes sociais que faz a análise até de comportamento e vendem isso. E vende. Sim. Tu imagina se isso realmente for implantado como tem que ser implantado no mundo, imagina o impacto que isso vai sofrer. Google, Facebook, Instagram, que vendem nossos dados, isso aí é nítido, tem vários processos contra Então, eles aí. mas o mercado, eu acho que lá na frente o mercado vai se adaptar. Sim. E aí vão surgir novos produtos. Por exemplo, Pode o ser. seguro de responsabilidade civil que você faz hoje para erro, você vai ter o LGPD ali. Sim. E com as cláusulas de acordo com as previsões lá de multa. Então, mas Até porque aí... se você tiver correto, a seguradora te aceita. Se você não tiver correto, Sim. ela não vai te aceitar. Então, mas aí é que vem isso que você acabou de falar. O que é correto? Olha só. Primeiro, o teu contrato vai ter que estar adequado. Segundo, você vai ter que ter um relatório de impacto. Terceiro, você vai ter que ter um relatório geral de proteção de dados. Quarto, você vai ter que ter algo que eu acho que hoje é muito difícil, é a cultura e a educação da proteção de dados. Sim. Você vai ter que dar treinamento, primeiro, para os sócios. O sócio tem que entender isso, ele tem que absorver isso, ele tem que interiorizar, porque senão ele não consegue criar a obrigação para os seus funcionários e para os seus clientes. Ponto 1. Ponto 2, você vai ter que treinar os seus funcionários. Os seus funcionários vão ter que estar conectados nesse assunto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu, pelo CRC, já dei várias vezes palestra de COAF. Várias vezes, né? Já, né? Se você olhar até no YouTube, você vai ver lá, Carlos Alexandre Gonzalez vai ter lá. Posso abrir um parênteses agora, que você falou de COAF? Deve. Então, eu até perguntei isso na última reunião de fiscalização. Eu não vejo, eu sei que tem previsão legal, mas eu nunca conheci ninguém que tenha levado uma multa do COAF por atraso na entrega. Bom, vamos lá, né? A legislação do COAF, ela tem uma particularidade quanto à questão das profissões que estão listadas lá na rede do COAF, né? Lá na base do COAF tem uma lista de quais as atividades que são controladas pelos seus órgãos de fiscalização. Então, vou dar um exemplo que não ligado à profissão. Uma empresa de loteria esportiva. A loteria esportiva se submete ao COAF? Se submete, mas diretamente ao COAF? Não, é a Caixa Econômica que é o órgão que regula. Empresas de factoring, empresas de joias, tudo isso. Além disso, tem as empresas, os profissionais de profissão regulamentada. Sim. Então, no caso, o corretor de imóveis, né, se for uma venda até acima de R$1 milhão, ele é obrigado a comunicar ao COAF. O profissional de contabilidade, se for uma atividade em moeda corrente superior, né, uma movimentação superior a R$100 mil, ele é obrigado a comunicar. Se ele recebeu um honorário superior a R$50 mil em moeda corrente, ele é obrigado a comunicar. Legal. Quando a gente fala de profissão regulamentada, o COAF transfere para o órgão regulador essa obrigação de receber as declarações negativas e positivas, porque as positivas vão para o COAF, as negativas vão para o órgão.
Essas negativas, ela teve um período de maturação, que foi um período aí bem grande, de 5, 6 anos, que era para o profissional ir se adequando e fazendo a declaração negativa. Só que vem a minha pergunta que não calar, né? A pergunta máxima. Será que o profissional de contabilidade sabe o meio que ele está se metendo, se ele for questionado pelo COAF de uma movimentação financeira? E eu dou um exemplo disso. Quando eu dava palestra, tinha um profissional lá de contabilidade, um grande profissional lá, e o cliente dele é incorporador, ok? O cara ia, adquiria o terreno, construía e vendia, ok? Um desses clientes chegou para ele e falou assim, e eram casas aqui na Barra, né? Não, acho que eram Vargem Pequena. Casas de 2 milhões, 3 milhões, né? Casas, né? Aquelas maravilhosas. Ok. Chegou para ele e falou assim, eu tenho aqui R$1,5 milhão de reais em dinheiro. Você vende? Meu filho, cliente não quer nem saber. Vou deixar Óbvio. de vender. Toma aí. Vou deixar de vender, pô. Vou deixar de vender? Não vou deixar de vender. Vê cada um desse dinheiro. Aí esse profissional foi e me ligou. Ah, Alexandre, eu queria saber o seguinte, quando eu era chefe ainda lá da fiscalização. Como é que eu faço, cara? Eu comunico? Comunica, COAF. Você tem que comunicar. Só que, vamos aqui entender, e é isso que eu vou associar, linkar à proteção de dados. Quando é que o profissional vai saber que teve essa movimentação? Quando chegar a documentação, 3 meses depois, 2 meses depois, antes disso ele não vai comunicar, não vai saber. Ponto 2. Se o seu funcionário não estiver envolvido no assunto, ele vai chamar a atenção do sócio. Não vai identificar. Não vai identificar. Ele vai dar um aquilo ali. recebimento, acabou. Ele vai contabilizar e acabou. E E vai, pronto. acabou. Aí vem a minha pergunta, aonde eu estou linkando. Se o profissional, né, o funcionário do escritório, não foi treinado no COAF, que já está há 7 anos, meu filho, ele vai levar aí, no mínimo uns 10 para ser treinado em proteção de dados. Então o tempo todo vai vazar e você nem vai saber, dono do escritório, que você saber, pô, e agora? Dançou. É isso. Então, Falou o tudo. funcionário tem que ser treinado. Precisa participar do processo. Isso. Diretamente. Voltando para sua pergunta. Essa adequação, ela ainda tem que ser muito massificada na cabeça do profissional quanto à obrigação de fazer uma declaração negativa. Porém, ele só vai ter a segurança de fazer uma declaração negativa quando ele tiver a convicção de que no ano anterior foi negativo. Esse é que é o grande ponto. Por quê? A declaração é até 31 de janeiro. Quantos, né, vocês são donos de escritórios, conseguem fechar o ano anterior até 31 de janeiro? De todos os clientes. Verdade. Aí o que você faz? Negativo. Negativo. E chuta. E se acontecer alguma coisa? Você está vulnerável, e essa palavra grava porque é uma palavra do momento. Sim. Vulnerabilidade é o grande prejuízo do profissional de contabilidade, porque da mesma forma que os sistemas estão cruzando, seja, né, eu li lá que agora a Receita Federal chamou todo mundo para rever as suas declarações, não foi isso? Agora, SF com a financeiro Não tá é isso? cruzando geral. ok? Eu Pegando digo a geral. vocês o seguinte, Liberou geral do simples e pegou geral do presumido do real, vai entender. Mas Não. está cruzando. eu tenho Tá certeza, cruzando. certeza, Vai chegar. tá? Pelas reuniões que eu participei, pelos eventos que eu participei, tenho certeza que ela já tem todas as informações na mão. Com certeza. Mas se ela efetivar isso, ela quebra o Sim. país. Quebra o país. Então, para não quebrar o país, vamos oportunizar. E eu dou um exemplo disso no Tanto que passado. deixou, acho que até dia 12 desse mês que podia retificar os SFs, né? Sem multa no negócio desse, né? Você já viu um relatório COAF em processo de investigação? Já. Cara, ele linka todo mundo. Linka todo mundo. Ele linka todo mundo.
Que Eles já puxam geral, né? É assim, é algo... Por isso que eu acredito no que você está falando. Não, eu tenho certeza. Não, eu também acho. Hoje o sistema de inteligência bancário, Sim. cara, Sim. ele pega o dinheiro e ele faz todo o rastro Cara, aqui, antes ó. do COAF te Ele pegar, segue. o banco já pegou. Já tive clientes Pega. que vieram para mim, eu tô com problema no banco. Quando você vai ver, não tem nada a ver com Receita Federal, não. O banco que pegou a movimentação suspeita e falou, tua conta tá bloqueada, eu tô te denunciando. É isso aí. Porque ele também é responsável. Sim. Ó, eu tenho um cliente que ele uma vez foi fazer uma brincadeira. Ele foi testar o sistema dele de cobrança novo do banco que ele contratou e aí ele emitiu um boleto da empresa de 1 milhão contra o sócio. Putz. Ah, deixa eu testar só pra ver se o boleto... Cara, quando ele emitiu o boleto, a cobrança registrada, a gerente ligou pra ele em 5 minutos. Que isso? Cara, que boleto é esse que você emitiu da empresa contra o sócio? Porra, o cara teve que fazer uma carta justificando que ele estava testando. Um teste, cara, pra você ver. Então, Negócio ainda sério, nesse pô. sentido seu, olha só. O que o sócio ele tem que fazer? Uma justificativa. Voltando para a proteção de dados. Se você não estiver organizado, preparado, que justificativa você vai fazer, cara? Nenhuma. Sabe? Nenhuma. Não tem muito o que Sim, fazer. Assume a culpa e leva. Só que o problema é não esse. se Se eu programou. assumir a culpa, se for 2% do meu faturamento, dependendo do que for, eu até pago. Mas se fosse isso, Mas fosse aquilo, suspensão. mas aquilo que Suspensão. você falou, Alexandre, é 2% do meu faturamento para um vazamento. Se é uma sim, folha com 50, 100 sim, funcionários. Ou se sim. vazou muito mais coisa. Sim. Já era. sim. Pode ser por menor que seja o teu Sim, faturamento, o rombo é enorme. Sim. Eu fico muito preocupado, Sim, muito muita preocupado agendagem mesmo, pública. porque, né, desculpa a palavra, mas há uma letargia consciente da profissão contábil quanto a esse assunto. Sim. E essa, vamos chamar assim, anestesia, ela tem aquilo que você falou. Ah, só agosto. Deixa chegar agosto. Agosto a gente vê o que a gente faz. É 2020, né? a gente vê o que a gente 2030 faz. não, deixa eles. Então, eu penso o seguinte, treinamento, por exemplo, né? A gente estava falando aqui de treinar os sócios, treinar os funcionários e os clientes. E os funcionários dos clientes, Sim. entende? Porque todo mundo agora é um possível denunciante do seu próprio dado. Se não tiver bem amarrado, se ele não tiver consentido, o consentimento está bem justificado. Ó, e tem um detalhe. Como ninguém... Tá todo mundo cego, ninguém... os caras pensam assim, ó, se falou muito de LGPD um tempinho atrás e agora ninguém tá Acaba falando mais. esquecendo. E aí o que os caras pensam? Olha que esse é um outro desafio. Porque quando você... vamos implantar aqui no meu escritório. E aí ninguém fala disso. Ainda é um grande... né? Porra, ninguém sabe. Aí você chega aqui pro Flavião. O Flavião é colaborador lá da empresa. Você fala, Flavião, você será o DPO. O que eu não quero ser, não. Eu não quero ser, não. Que vai Não ser. quero, não. Eu não, eu vou ser preso. Então, o encarregado, né? Vai ser Que, difícil, né, entendeu? em inglês é bonito, né? Mas a lei chama ele de encarregado. Sim. Né? O DPO, Data Protector Office, né? É o nome bonito. Mas na lei, encarregado. O que ele vai ser? Ele vai ser a pessoa linkada, responsável por tudo que acontecer na tua empresa relacionado à proteção de dados. Tudo. Até mesmo o funcionário do teu cliente. Se ele surgir qualquer coisa, ele vai tirar dúvida contigo. Não é com o seu patrão e nem com o dono do escritório. É você que vai ser esse encarregado. Ele está preparado? Ele sabe o que é? Sabe nem o que é. Então, é nesse sentido é que quando eu saí do CRC, eu saí focado nisso. Né? Eu sou DPO profissional, eu ofereço mesmo, porque eu vejo o seguinte, há uma necessidade muito grande nessa atividade de contabilidade. Como eu, devido ao tempo que eu vivi no CRC, eu vivi um tempo de muita proximidade, eu não só conheço, né, os profissionais, mas conheço a profissão, já palestrei sobre, né, norma brasileira de contabilidade, já fiz treinamento de norma brasileira, de publicação, de nota explicativa. A intimidade da profissão, eu entendo.
Então eu percebo que existe uma carência muito grande nessa atividade de profissão de contabilidade. E se o profissional não ficar atento, vai passar entre os dedos e ele vai ser, não vou chamar de vítima, né? Porque a gente é vítima quando a gente não se apercebe. Ele vai ser realmente um profissional que vai ter que enfrentar uma batalha, seja ela administrativa ou judicial, para poder talvez diminuir a multa, dependendo do que ele provar orçamentariamente, o que ele tem, né, do seu fluxo de caixa, ou até retornar às atividades dele, porque é a profissão que ele escolheu. Então, Complicado. é muito sério, sabe? Eu fico muito preocupado porque eu sinto que não existe uma conexão a esse assunto. Não. E essa conexão, ela está... e você vê, em poucos minutos, em momento nenhum, eu falei de consentimento, que é o que diz a lei. Não toquei em consentimento. Mas o que é o consentimento? É um documento que o titular dos dados tem por direito de que todas as pessoas que movimentam os seus dados são obrigadas a ele consentir isso. Direcionado para aquele objetivo, né? Exato. Tem que ser Opa, você específico, foi né? perfeito. É isso mesmo. Não dá para consentir tudo. Faz o que quiser. Faz o que quiser. Com o dado. Toma aqui Não. meu RG e se diverte. Não é isso. Tem a questão também de limitar as informações. Se o Exato. meu negócio não precisa de informações extras, né? Então, ótimo. O que acontece? Quando você dá o consentimento, você estabelece a atividade que vai mobilizar, motivar, agir o meu dado. Então, um exemplo simples, tá? Eu sou funcionário. Aí eu sou funcionário de um shopping, tá? E esse shopping, ele tem um escritório de contabilidade que faz a contabilidade dele, ok? Tranquilo? Legal. Aí chega esse funcionário desse shopping, de repente descobre que os seus dados estão no shopping participando, né, de algum evento ou o que for, que ele não consentiu a participação dele. Pô, mas peraí, passivo, né? Como assim? Mas quem deu? Não, é uma forma de ajudar. Não tem essa ajuda. Que conversa é essa? Não tem ajuda. Não tem essa. Se é para você fazer aquilo, é aquilo. Não, eu não te dou autorização para nada. E eu fico imaginando quando a coisa é um pouco mais aprofundada. Um funcionário de um hospital. Pô, cara. Funcionário desse hospital, ele movimenta com dados de todo mundo o tempo todo. O pessoal da recepção ali. Da coisa de recepção, louco. o tempo Do plano de todo. saúde que usa, Portaria do prédio. Tem os Sabe, dados todos. você tem o acompanhante, você tem o visitante, você tem o paciente, você tem um médico Sim. que Já tem o circula. histórico desse paciente todinho na tua mão, porque fica ali. Sim. Doideira. Se não tiver uma orientação do profissional de contabilidade para esse cliente, filho. Agora, você levantou um ponto muito interessante para o Rafael, que é advogado, vai poder até de repente ajudar. E se o funcionário agir de má fé e vazar os dados só de sacanagem para ferrar a empresa que ele tá de aviso prévio, vai ser demitido, tô ali de sacanagem, vou vazar um monte de dado agora. Mas Isso não tem que acontece ser não, muito... rapaz. Não, Isso não acontece imagina. não. Quase isso, nada. isso não acontece nem um nunca, pouco. de forma nenhuma. Nem um pouco. Isso aí Nem pensar. Então. é muito importante ter esse plano de ação, né? Para caso isso Isso. aconteça, né? Então, Se blindar disso. existem ferramentas que, obviamente, você não vai impedir o vazamento, né? Se ele tiver de má fé, ele vai vazar e pronto. O Já problema era. é você ter procedimentos que você Identifica. apresente dizendo o seguinte, olha, ele vazou por, né, interesse particular, mas eu tenho esse procedimento aqui, por exemplo, ele assinou um termo de confidencialidade, por exemplo. Meu filho, aí ele assinou? Não. Como assim? Bom, como é que garante a você de que ele não vai vazar o... Então, existem procedimentos... Responsabilizado, né? Sim, exatamente. Bem então, Bem interessante então, isso. tudo hein? isso são procedimentos que o profissional vai ter que ter perante os seus clientes, perante os seus próprios funcionários. Com os seus clientes, ele vai ter que organizar palestras, informativos,
Trazer o conhecimento. Porque não basta, gente. É isso que eu coloco, que a coisa é muito maior do que se pensa. Não basta eu fazer um contrato de prestação de serviços com as alterações, assina aí. É isso não, gente. Ele tem que ter consciência do que está acontecendo, porque senão ele vai dizer, não. Ué, meu filho, cliente, mexeu no bolso, você não me disse isso. Você só falou que era para eu assinar. Faz Tô um certo, videozinho Tá explicativo, isso. né? Uma reunião. Reunião, dependendo do porte da empresa, os funcionários vão ter que ser treinados, dependendo do tipo de atividade, se for uma clínica médica, vão ter que ser treinados no que eles vão fazer. Por isso que eu digo a vocês, é uma oportunidade de negócio. Sim. É uma oportunidade Sim. de negócio, dependendo da atividade. Se for uma atividade que movimenta dados sensíveis, como você falou, é uma proteção muito mais aprofundada do que Requer meramente... mais atenção, né? Sim. E é nesse sentido que hoje eu estou aqui. Eu estou aqui para dar esse recado. O recado de quê? Bom, primeiro, imagem. Pessoal, nós profissionais de contabilidade, vivemos de imagem. Nosso cliente só nos contratou porque confia na gente. A verdade é essa. Né? Eu lembro lá no CRC que se falava muito em publicidade, isso ou daquilo. A verdade é que o boca a boca, ele é muito mais efetivo do que propriamente a publicidade quando se trata de profissão. Isso aí tem estudo para isso. Sim, Com Estudo certeza. científico. Aqui, ó. Escritório de contabilidade. Você, com certeza, você está na mídia ali, tá fazendo publicidade, você pode ter um cliente ou outro, mas a maioria esmagadora dos clientes é indicação. é boca a Eu boca. falo isso por mim. É É indicação. algo de confiança. 99% dos meus clientes Sim. são indicados. Então, mas Sim, porque eu você faço vende um o quê? Um monte de serviço de mídia. quê? Confiança. Exatamente. Então você não vai pegar um serviço de confiança contratando na internet. Não, aí já imaginou, numa Falou questão tudo. dessa de proteção de dados, houver um vazamento e você ter a cara de pau dizer o seguinte, cliente, a culpa não é minha não, é tua. Tá, prova. Não precisa de prova. Como assim? Entende? Você tem que ter rotina, fluxo para mostrar para o teu cliente. Assim como você faz naturalmente quando você deixa de cumprir uma obrigação acessória. Você deixou de cumprir uma obrigação acessória porque ele não mandou o movimento daquele mês, você prova, olha, vai ter essa multa, senhor cliente, vai ter essa multa, porque eu não fiz essa obrigação acessória, porque o senhor deixou de cumprir a cláusula do nosso contrato que diz que tem que mandar os documentos até o dia tal. É isso aí. Entende? Então, da mesma forma, é a proteção de dados. Então, eu fico muito preso a essa questão de imagem. Gente, a gente vê, assim, hoje a imagem na internet é algo assim absurdo, é algo assim grosseiro, gritante. Por exemplo, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve a questão com uma empresa aí de eletrodoméstico grande, famosa, que todo mundo tem na sua casa, que o cara ele teve problema lá na geladeira dele, e a geladeira dele não consertava, ela não trocou, ele fez o seguinte, colocou a geladeira no meio lá da rua, filmou e disse, ó, essa empresa é assim, então não compre. Meu filho, deu 30 dias, a empresa trouxe uma geladeira nova, trocou, por quê? Porque ela vive de imagem. E nós? A gente não está preocupado com isso? A gente Da mesma é pior, forma, né? Da mesma forma Serviço. que o boca a boca é positivamente, existe a publicidade negativa. E ela é muito mais rápida. Infinitamente. Muito mais A rápida. destruição A positiva ela anda 10 por hora. A negativa ela anda. É isso vem aí. atropelando. Vem Para atropelando. construir vem atropelando. demora, mas é. para destruir, basta uma... Não, e aí Falou tudo. ficou mais assim, mais grave, porque quando a gente está no Rio de Janeiro, há uma distância assim natural, né, das coisas acontecerem. Então, de repente você tem aquele impacto com os teus clientes, mas você sofre, mas não sofre o dano assim tão rápido. Mas no interior, 24 horas. É isso aí. 24 Ou horas. menos. Ó, Ou menos. porque lá é assim. É absurdo, todo mundo corre. conhece. Todo mundo se conhece. Tu viu? Você viu? Que... Aí o cara já vem, rótulo, acabou. Aham. Te rotula, acabou. E não precisa ser uma cidade só, não, né? Tu pega ali, Costa Verde inteira. São Sim. vários municípios. Mas se Sim. tu fizer uma besteira em um, Sim. a Todo Costa mundo Verde conhece. inteira vai saber Sim. no dia seguinte. Aí eu é muito pergunto. província. Meu pai mora ali em Muriqui. Sim. Cara, o que acontece em Muriqui, tu sabe em Angra no dia seguinte. Isso aí. É Aí eu impressionante. pergunto, a gente está preparado?
É isso. Não. A gente está preparado? Casa É isso é que me dá, assim, uma preocupação grande, a questão de imagem. Tem que ficar preocupado com a imagem. E a preocupação com a imagem, ela começa com o início das atividades ligadas à LGPD. Tem que começar a processar, a fazer, a criar, a estabelecer o relatório, indicar um encarregado de DPO, fazer um relatório geral de proteção de dados. O que é um relatório geral de proteção de dados? O relatório de impacto, você vê todas as circulações dos dados e as possibilidades, né, remotas, mais possibilidades de vazamento e a reação do vazamento que você vai ter que ter. Relatório de impacto. Relatório de geral de proteção de dados. São a discriminação de todas as atividades que você faz ligada à proteção de dados. Então, como é que chega o dado, quem é que processa, o processamento é feito por quem é que estabelece o final, para onde vai, quem controla, quem acessa. Um ISO. Isso aí. Um fluxo de processo. Isso, um workflow. Esse fluxo, ele tem que estar escrito. De conhecimento de todos, né? Esse é que é o grande ponto. Porque o titular de dado, ele vai ter que ter acesso público daquilo que está movimentando os dados dele, que é outro ponto. Se o escritório de contabilidade faz a proteção dos dados do patrão dele, no site do escritório, vai ter que ter o RIPD, o RGPD e quem é o DPO daquele escritório, com o nome e celular dele. Ele pode terceirizar? Pode. O DPO pode terceirizar? Pode. Só que essa terceirização, ela cabe a uma atenção, porque essa pessoa ela vai conhecer. Aí vem o outro lado da moeda. Da mesma forma que o profissional de contabilidade, ele tem o seu cliente por confiança, você só vai convidar uma pessoa que vai preparar e te ajudar a proteger os dados se você tiver confiança com ela. Exatamente. Se não tiver confiança e for uma pessoa do mercado, fazer o quê? Não conheço você? Quem? Não, mas eu sou... Tá bom. Então, Carlos, Okay. o objetivo principal aqui é deixar essa reflexão, né? Sim. Essa é a proposta de que você, dono de escritório, seja ele autônomo, seja ele dono de organização contábil, escritório de médio porte, pequeno, grande porte, não importa. Importa que você tem que se preparar internamente. Né? Você vai olhar para dentro da tua atividade. Ponto 1. Ponto 2. Você vai trazer aos seus clientes a informação, levar a eles essa obrigação. Ponto 2. Ponto 3, que eu acho mais interessante, é você oferecer para o seu cliente essa atividade, porque ele já confia em você na atividade de contabilidade. Por que não vai confiar também em proteção de dados? Então ele vai ser um grande parceiro seu e ele já tem um relacionamento, você só vai ampliar um pouco mais ligado à proteção de dados das suas atividades regulares. Então, a tua abordagem aqui é a seguinte, ele tá trazendo a necessidade de olhar com mais carinho para a LGPD, sim, mas está trazendo uma solução, está trazendo, a LGPD não é só coisa ruim, não. Tem coisa boa. Exatamente. Você pode transformar isso numa oportunidade de negócio para você. Exatamente. Oportunidade de mercado aí. E né? essa oportunidade, ela não tem limite, gente. Não tem limite. Eu posso ter um cliente, eu posso ter 10 clientes, eu posso ter 100 clientes. Se eu oferecer esse serviço, no meu exemplo, se os 100 clientes quiser, eu vou ter que ter um departamento interno. Só para isso. Só para isso. Não, mas praticamente todos os nossos clientes têm algum cadastro do cliente deles. Uma loja de material de construção. Isso que eu ia falar. Tem um Sim, cadastro do cliente. Outro. Então precisa cuidar dos dados dele. Eu vejo assim, a LGPD, ela vem assim, né, para proteger a pessoa física. A né? pessoa... Isso, excelente. Eles vão destacar. E a questão é aquele que é MEI e tem os clientes dele. Ele Então, também... vamos aqui. Eu acho que você tocou num ponto jurídica, perfeito. né? Isso. Você tocou num ponto perfeito. As pessoas confundem porque a lei fala que caberá à pessoa jurídica e à pessoa física na proteção dos dados. A gente está falando... Foi? Não sei. Não. Caberá à pessoa
responsável pelos dados, seja física ou seja jurídica, na proteção dos dados. Mas a proteção dos dados é específico de uma pessoa física. Por isso é que eu falei, o autônomo, ele tem que proteger? Tem que proteger. Mas de quem? Dos clientes dele. Né? Porque os clientes dele... Por isso que cabe a uma pessoa a responsabilidade pela proteção dos dados. E aí a proteção é sempre da pessoa física. Obrigado, excelente. Quanto à questão do MEI, a questão do empresário individual. Vamos lá. Eu pesquisei, né, no relatório geral de proteção de dados, no encontro que teve na Comunidade Europeia, né, o Brasil ele trouxe da Comunidade Europeia esse assunto para cá, para a gente implantar aqui. E lá na Comunidade Europeia se fala o seguinte, né, que dependendo do dado, porque o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que você vai proteger o dado identificado e identificável. Qual é a diferença? Identificado é aquele, nome, CPF, o que for. E o identificável é aquele que eu consigo pegar um fragmento do dado e associar a você. Ok? Se numa questão de um MEI, um empresário individual, que o nome dele tá ali, Sim. o CPF dele tá ali, Logo na... meu filho, o nome, basta eu ter mais um ali. dadozinho ali, um endereço Eu que acho for, sim. que ele vai ter que proteger, entende? Então, tem um termo lá na lei que diz o seguinte, que dependendo do dado que você publicar, você vai ter que anonimizar. Então, o que é anonimizar? É você avaliar se aquele dado ele está muito identificado ou identificável, aí você vai tratar ele de forma que quem for ler não consiga vincular ao proprietário do dado, ao titular do dado. Excelente pergunta, isso mesmo. Então o MEI e o empresário individual, ele assim é um candidato fortíssimo Sim. a dar publicidade dos dados dele, porque falta muito pouco. Né? Ele já tem o nome, o CPF, o endereço, ele já tem quase tudo. Você pega o CNPJ do MEI ali, Agora, pesquisou, tá tudo ali. lembrando que a gente só vai falar de pessoa física. É que nessas atividades, nesse tipo de cadastro, seja MEI, seja empresário individual, eu consigo extrair o dado pessoal com muita facilidade. Então é nesse sentido, não que o MEI, a pessoa jurídica, né, o cadastro do MEI ou o empresário individual tem que ser protegido. Não é isso. É o que pode... É o que dali eu consigo identificar e extrair para poder me utilizar de forma equivocada daquilo que eu não fui autorizado. Verdade. Entendeu? Então acho que é por aí. É bem-vindo. Sempre. Carlos, a gente está caminhando para o fim. Já infelizmente. O papo é bom. Porra, tá... A gente nem ia falar. Mas sempre é bom aqui na resenha. O Pô, papo tá- sempre é bom. sempre é bom, né? A gente tá caminhando pro fim. Assim, pra mim foi muito legal aqui o bate-papo. Eu vou passar pro Jean e pro Flávio fazer as considerações finais aí. E depois eu passo pra você. E aí, quando você fizer as considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho também do que você tá fazendo. Passasse seus contatos aí, se for o caso. Tá ok. Tá bom? Obrigado. Jean. Eu queria mais uma vez agradecer a galera que participou, né? Agradecer por ter participado hoje também, porque eu aprendi muito. É um assunto que realmente todos os contadores precisam fazer uma imersão. Não é nem só ler, nem entender, fazer uma imersão. Porque isso vai afetar muito o nosso futuro como profissional, como empresário. Então, muito obrigado aí por essa aula de hoje. Flavião. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com os amigos, né, e com cada um que participou aqui, interagindo conosco, aqueles que vão ouvir depois, e dar esse start, que já começou, mas que possamos focar e como profissionais crescer, né? Eu vejo isso uma oportunidade, né? Aquela questão do mindset positivo. Isso Eu vejo aí. o desafio como oportunidade de crescimento. Sim. E trazer essa notoriedade na nossa classe, nós como profissional da imagem, e que possamos, né, trabalhar isso e tornar prático, né? Daqui a pouco, hoje gera esse desafio, esse frio na barriga, mas
daqui a pouco entra no nosso dia a dia. E cuidado, como eu disse aqui, nunca é demais. Com certeza. Bom, primeiro agradecer ao amigo, né, Rafael, porque a gente já vinha falando sobre isso há algum tempo. Sim. E hoje foi o dia marcado. Saber, né, que aqui tem grandes profissionais, né, e isso também faz a conversa ficar muito leve, né, a gente consegue avançar. Dizer para você, né, que eu tenho uma experiência, não é, de quase 20 anos em fiscalização, né, eu fui, né, do Conselho de Contabilidade, fiscalizava efetivamente, conheço os 92 municípios, de trabalhar. Hoje eu sou membro, né, da Associação Nacional, né, de Proteção de Dados. Ainda faço parte de uma comissão do Conselho Federal de Contabilidade, né, no manual de fiscalização, devido à minha experiência. E eu estou aí à disposição, né, do amigo para a gente conversar, né, e de repente a gente não só trabalhar junto, mas parceria que eu acho que é o grande tema, sabe, na minha vida profissional hoje. Parceria. É um assunto novo, mas tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. O meu contato, né, é CAG, né, C de Carlos Alexandre Gonzalez, Accountant Consulting, né? Eu tenho um e-mail carlosalexandregonzalez@gmail.com e o meu telefone é o 21 99433 6597. Estou aí para compartilhar, né, com os amigos não só experiências, mas também, de repente, novos negócios que a gente vai poder junto caminhar e avançar e todo mundo sair feliz desse momento aí de descoberta, né, que é a LGPD que vai trazer para toda a sociedade brasileira. Legal, obrigado, Carlos Alexandre. Gonzalez com Z, né? Gonzalez com Z no meio e Z no final. Excelente. Isso é importante. É importante mesmo, é importante mesmo. Jean, obrigado. Rafael, Carlos Alexandre, Flávio. Assim, para mim, eu confesso que foi uma pegada diferente, uma abordagem diferente, porque, e assim, é muito do que eu penso, porque não é ver a LGPD como um inimigo, é ver como um desafio, como vários outros que a gente já passou, mas ter a visão além do alcance, né? Que é a visão de uma oportunidade muito grande de negócio. Sim. Então, para mim, hoje foi espetacular. Que bom. Gostei bastante. Passou muito rápido, né? É verdade. Voou. É verdade. O assunto estava interessante demais. Tá muito bom. Tá muito bom. Fazer mais uma fácil. Com certeza. E assim, mais uma vez, cara, muito obrigado aí. Estamos aí. Tamo junto. Pessoal, quem nos assistiu, aqui ó, Gisele, Jorginho lá de Niterói, Rafael, boa, Ed, a Ana Carolina, o Pedrinho, boa. Rafael. Grande Galera, abraço. Obrigado aí por mais uma vez nos assistir. Grande abraço a todos. Obrigado. Sucesso. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.